Olá, como vão vocês? Me perdoem por eu ter demorado tanto para gravar. Essa época do fim do ano é bem complicada para nós, professores e cientistas. Só para falar um pouquinho disso para vocês, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, né? Que a gente, eles perguntam assim, né? Você só dá aula, né? Na verdade, não. A gente trabalha em muitas áreas enquanto professores e pesquisadores. Nós participamos de comitês, de comissões, de atividades administrativas, de planejamento. Nós orientamos estudantes na graduação, no mestrado, no nosso caso da saúde, na residência, nos hospitais. Nós temos que escrever projetos e passar por comitê de ética. Nós também temos que escrever projetos para conseguir recursos para fazer pesquisa. Enfim, são muitas atividades e no final do ano, com o planejamento para o ano seguinte, é ainda mais complexo. Mas eu não poderia deixar de estar aqui, pelo menos antes do final do ano, para desejar a vocês um feliz final de ano. O Natal já passou, né? Mas eu não quis fazer aquela gravação famosa que fala para vocês comerem menos no Natal e no Ano Novo e trocarem as coisas deliciosas que a família faz por uma salada. Então, eu entendo que se vocês me acompanham aqui no canal e têm interesse no seu autocuidado e têm realmente acompanhado as minhas gravações, vocês têm toda a condição de ter uma alimentação saudável ao longo do ano, para que no final do ano vocês possam desfrutar com a sua família, o que a gente chama de comer afetivo. Não é comer aquela comidinha que a sua mãe faz, ou que a sua tia sempre traz, ou aquela comida que te traz boas lembranças afetivas. Eu acho que vale a pena, né? Esquecer um pouquinho a dieta nesse período. Uma visita aqui para vocês. Pra quem não conhece, essa é a Lucky que sempre participa das gravações, né, meu amor? Bom, hoje eu vou falar de um assunto diferente, interessante, que muita gente já ouviu falar, mas como sempre eu procuro trazer num contexto diferente, um contexto mais científico, para que vocês possam realmente entender um pouquinho melhor, porque o que se fala, assim, geralmente nas mídias sociais e mesmo nos produtos que são divulgados, é bastante superficial. E eu acho muito bacana, para isso que eu estou aqui, né? Eu acho muito bacana que vocês aprendam realmente qual é a função de cada alimento no teu organismo, sempre entendendo que é um conjunto de ações que nunca nenhum alimento faz algum milagre, tá bom? Bom, e o assunto que eu trouxe hoje para vocês são os probióticos, pré-bióticos e controle do peso. Vocês já ouviram muito falar, garanto, sobre probióticos, que é principalmente o caso dos iogurtes, né, que vocês têm aí com probióticos, a maioria deles com um grupo de bactérias que é chamado de lactobacilos, e já sabem que os probióticos têm uma função no nosso intestino que ajudando assim a melhora, né, da função intestinal. Mas hoje eu vou falar de outro aspecto dos probióticos e prebióticos com relação ao controle de peso. Vamos ver o que tem de novidade aí. Bom, só para lembrar, o nome que a gente dá para esse conjunto de bactérias que moram no nosso intestino e convivem saudavelmente conosco é microbiota. Há um tempo atrás era chamado de flora intestinal e agora o nome que tem sido usado é microbiota. A microbiota, gente, ela tá na nossa parte externa do nosso organismo, né? Porque esse tubo que a gente tem, né, da boca até o final, é um tubo externo, ele está em contato com o meio ambiente. E lá moram bactérias das mais diversas espécies. Muito bem, essas bactérias, essa composição das bactérias que nós temos no intestino, ela é definida por vários fatores até mesmo genéticos, mas a dieta tem um papel fundamental na que a gente chama de colonização, ou seja, quando a gente nasce ou quando a gente está na barriga da mãe, a gente está num ambiente estéril, portanto, não há bactérias no nosso intestino já formada como uma colônia que vai perdurar o resto da nossa vida. Quando a gente nasce, principalmente no parto normal, a gente começa a entrar em contato então com a flora da própria mãe e depois do meio ambiente. E a dieta, ao longo dos primeiros um ano e meio, mais ou menos, né, 18 meses, elas vão então formando aquelas colônias que vão persistir para o resto das nossas vidas. Então, a microbiota estará estável
ao longo desses 18 meses de idade. Isso é importante a gente entender que a partir do momento em que é formada essa colônia, com as diversas milhares de bactérias que existem, ela não se modifica mais até o final da nossa vida, pelo menos permanentemente. Ela pode se modificar transitoriamente ou por algum curto período de tempo, normalmente quando a gente usa algum suplemento, em torno de 24 horas. O que pode mudar essa microbiota em determinados momentos da nossa vida? Por exemplo, o comprometimento imune, né? Quando você tem uma baixa da resistência imune, seja por tratamentos, por alguma doença ou por até o próprio estresse. Quando você tem infecções por bactérias que a gente chama de patogênicas, que você adquire do meio externo, por exemplo, um alimento, né, uma infecção alimentar, então você vai ingerir uma bactéria que é patogênica. O uso de antibióticos, então, para tratamento de qualquer doença, né, qualquer infecção por bactérias, o uso desse medicamento faz com que as bactérias que moram conosco também sofram, né, também elas morrem, né, por conta do antibiótico. E a dieta também do nosso dia a dia, ela vai interferir também na qualidade dos produtos que vão ser formados lá no intestino, que vão também poder alimentar essas bactérias. Então, com relação à dieta, antibióticos, infecções e até mesmo com o uso, né, desses, que o mais conhecidos são esses iogurtes, né, com probióticos, com bactérias, é uma mudança transitória que deve passar e aí a gente volta para essa microbiota estável que é da nossa colonização inicial até os 18 meses de vida. O que se fala que é interessante, gente, tô testando essa bolinha aqui, vamos ver se vai ficar bom, é que essa colonização também vai variar em função do aleitamento materno ou do aleitamento artificial. Então, o que se fala, o que se tem estudado, é que crianças que conseguem, né, consumir o leite da mãe, elas têm uma colonização intestinal diferente das crianças que usam leite artificial. Por isso até que a gente vê hoje em dia leites comerciais tentando imitar o leite da mãe, incluindo tanto bactérias saudáveis, que são os probióticos, quanto ingredientes que auxiliam também na saúde do nosso intestino. Muito bem. Nós temos milhares de bactérias, né, colonizando o nosso intestino e mais de 400 espécies. Então, são diferentes espécies de bactérias que moram lá com a gente ao longo da nossa vida. É legal entender que essas bactérias elas estão distribuídas ao longo de todo o nosso trato gastrointestinal. E diferentes tipos de bactérias são encontradas em diferentes regiões. E isso varia de indivíduo para indivíduo, dependendo do aleitamento materno e da alimentação ao longo dos primeiros 18 meses de idade. Então, para a gente entender o que a gente tem disponível aí na literatura, né, e disponível para a gente utilizar, o alimento ele pode auxiliar, então, na saúde do nosso intestino e podemos chegar até ao uso de medicamentos. Entre o alimento e o medicamento, a gente tem alguns componentes que são adicionados aos alimentos, que então seriam ingredientes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, alimentos são aqueles alimentos que têm fibras que a gente chama de pré-bióticas. Isso significa que as fibras contidas nos alimentos vegetais, elas vão alimentar as bactérias que já moram com a gente, favorecendo o crescimento de bactérias mais saudáveis. Quando a gente tem, por exemplo, o iogurte com probióticos, então a gente tem um alimento, que é o iogurte, e houve a adição dessas colônias de bactérias. Então, as colônias de bactérias, que a gente chama de probióticos, são ingredientes desse iogurte. E não tem só o iogurte, tem o leite, tem outras substâncias que também podem ser adicionadas dessas bactérias. O leite é o mais comum. E por último, nós temos tanto os probióticos, que seriam as bactérias vivas, quanto o pré-biótico, que seria o alimento dessas bactérias, presentes em medicamentos, em flaconetes, diluídos em líquidos, ou em cápsulas, ou em pó. Então, a gente tem aí uma variedade de fármacos, né, de medicamentos que também são utilizados para melhorar a função intestinal, por meio, né, da melhora da nossa microbiota intestinal.
Só como nutricionista, eu tenho que falar um pouco mais de alimentos, né? Então, só lembrando a vocês que os prebióticos são alguns alimentos que têm na sua composição substâncias que nós não podemos digerir com as nossas enzimas digestivas, mas que são digeridas pelas bactérias que moram conosco. Então, é o alimento da nossa microbiota. E aqui tem alguns exemplos de alimentos que são ricos, né, em prebióticos, como alcachofra, aspargos, beterraba, chicória, banana, alho, a cebola é uma excelente fonte, carboidratos em geral, né, o trigo, tomate, mel, açúcar mascavo e em tubérculos, alguns tubérculos também, né? Aí eu destaquei em verde o açúcar mascavo, porque, embora eles sejam prebióticos, o interessante é utilizá-los com frequência no nosso dia a dia e não focar em um único alimento, como eu sempre venho insistindo com vocês. A quantidade não é tão grande assim. Então, não justifique eu começar a usar açúcar mascavo em grande quantidade, porque eu estaria aumentando aí a oferta de carboidratos, de açúcar simples, né, que não seria nada positivo para manter a nossa glicemia e também tem o valor calórico, que poderia resultar em ganho de peso. Então, não justifica escolher um alimento e dizer, eu vou comer açúcar mascavo opa, porque ele tem prebióticos. Não, eu posso utilizar outros vegetais variados, né, e não necessariamente um que tenha um valor calórico mais alto. Muito bem. Então, esses prebióticos, eles estimulam principalmente o crescimento de um grupo de bactérias que a gente chama de bifidobactérias. E esse lábia aí significa as bactérias ácido-láticas. Então, tem um grupo de bactérias, que é um dos mais estudados, que produzem, a partir da digestão desses açúcares, o ácido lático. Então, por isso que elas são classificadas desse jeito. E são as mais comumente estudadas, embora tenham muitas outros grupos de bactérias. Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui em termos de quantidade. Então, esses prebióticos são, na verdade, tipos de açúcares, como eu falei para vocês, que a gente não consegue digerir, como a inulina e frutóligosacarídeos. Eles são compostos, a inulina, principalmente de frutose, que é o açúcar que a gente encontra nas frutas, e os frutóligosacarídeos, uma combinação de frutose e glicose. Então, muitos desses frutóligosacarídeos, quando a gente encontra, por exemplo, em fármacos, em medicamentos, eles são produzidos utilizando algumas bactérias que fermentam o açúcar de cana, a nossa sacarose, e aí produzem essas substâncias. Mas nos alimentos, gente, em termos percentuais, vocês podem ver que a quantidade é muito pequena. Para a gente ter essa propriedade funcional de realmente melhorar a função intestinal, a gente teria que ter, nesse exemplo aqui, né, dos alimentos sólidos, 3 gramas por porção, né, de sólido ou 1,5 por porção de líquido. Então, imagine, para você chegar perto de 3 gramas com cebola, seriam 100 gramas de cebola. Então, uma quantidade bastante grande. Bom, é possível. Eu adoro cebola, por exemplo. Eu acredito que eu consumo uma quantidade bem grande, mas não chega a 100 gramas. Mas no dia você pode consumir cebola, tomate, vários alimentos que no seu conjunto vão ajudar, né, a manter essa flora não, né, a microbiota saudável. Mas veja, banana, por exemplo, cada 100 gramas, 0,3, não vale a pena. Você teria que comer um, quê? 1 quilo de banana aí, né? Então, não dá. Mas só para vocês terem uma ideia. Mas é interessante você pensar em usar cebola, salada de tomate, mesmo porque eles têm antioxidantes e outras funções, e valorizar os vegetais em geral. O mel, aí, como vocês veem, tem uma quantidade menor. Eu quero só dizer para vocês que isso varia na literatura, então pode ser uma quantidade maior ou menor. Aqui tem uma outra tabela, só para vocês terem uma ideia, olha. O alho aqui nessa tabela, ele daria 0,2%, né? Nesse aqui, por exemplo, se a gente pensar no alho, ele teria de 3,6 a 6,4. Então, o alho teria uma concentração, esse alho estudado aqui, muito maior. Então, depende também do que foi estudado. O alho poró tem uma quantidade bastante boa, né? Mas o restante tem uma quantidade menor, exceto a cebola, aqui, como falei para vocês. A chicória, que é um vegetal verde, assim, que todo mundo acha meio sem graça, né? Ela tem uma quantidade bastante grande, né? Então, hoje em dia já não se tem aquela visão de antigamente, dizer, só folha, não serve para nada, né? As folhas têm essa função, além de ter um baixíssimo valor calórico. Então, aí só para a gente entender que é interessante valorizar mesmo os vegetais em função. Bom, mas o que eu me comprometi a falar com vocês hoje é sobre a microbiota e a obesidade. O que se tem estudado, gente, é que há uma diferença entre
as famílias, grupos de bactérias que vivem na microbiota de um obeso em relação a um eutrófico. Eutrófico é o nome que a gente dá para indivíduos que têm o peso normal, saudável. Bom, eles já tentaram, já conseguiram, né, separar alguns grupos de bactérias e identificaram que a concentração, porque veja, a gente tem todo tipo de bactéria no nosso intestino e é a mesma coisa entre eutróficos e obesos. Mas existe uma maior concentração de alguns grupos de bactérias no obeso em relação ao eutrófico. Por conta disso, eles começaram a estudar se havia uma relação desses grupos de bactérias com as nossas respostas em relação à alimentação, com a nossa saciedade, nossa ansiedade, vontade de comer, com a quantidade que a gente come, enfim, começaram a tentar identificar isso. E tem alguns resultados já disponíveis e eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes sobre isso. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu vou lembrar vocês, né? Aqui não sou eu comendo, mas vou deixar aqui um pouquinho do sistema de recompensa, sistema hedônico de recompensa. Eu tenho aí um vídeo falando sobre isso, né, do comer por prazer, que acontece quando a gente ingere, ou mesmo até quando a gente vê um alimento muito palatável, muito rico em açúcar, em gordura. A gente tem um prazer muito intenso quando a gente come esses alimentos e ele se ativa esse sistema hedônico de recompensa que faz com que a gente coma cada vez mais e resulte em obesidade. Eu não vou entrar em detalhes porque eu vou colocar no final desse vídeo o vídeo em que eu falei disso para vocês entenderem melhor. Então é importante a gente entender esse conceito para eu falar do assunto dos probióticos, de como poderia haver uma possível atuação em uma melhora ou uma diminuição dessa compulsão por comer em relação à nossa microbiota. Muito bem. Acho que eu não me dei muito bem com essa bolinha aqui não, mas eu vou terminar o vídeo de hoje com ela, depois talvez eu mude. Aqui eu fiz uma figurinha para vocês entenderem como é que é essa interação entre a microbiota e a dieta. Então, essa aqui é a luz do intestino, ou seja, é por onde os alimentos passam, né? E a nossa colonização de bactérias, ela se dá aqui em torno dessas células intestinais, que caracterizam-se por essas vilosidades, né? As células são encontradas dessa forma aqui que parece um tapetinho rugoso, né? Para que isso? Para que haja uma maior área de absorção de nutrientes aqui, né? Porque tem várias células aqui que formam essa estrutura aqui, né? Então, por isso que ela tem essa característica aí em vilosidades. Bom, uma coisa importante da gente entender, então, é que o pré-biótico, como eu coloquei ali para vocês, é o alimento que vai contribuir para a sobrevivência de bactérias saudáveis no nosso intestino. Então, eles são o alimento das bactérias, né? Essas bactérias, gente, elas ficam em torno aqui das vilosidades, repousando sobre as vilosidades. Eu citei aí dois que tem uma quantidade boa, né, de frutóligosacarídeos, no caso a cebola e o tomate. Então isso faz a gente pensar que para a gente ter um intestino saudável é importante que a gente tenha cotidianamente, diariamente, vegetais na nossa alimentação, porque as nossas bactérias saudáveis se alimentam dessas fibras. Dentre elas, as fibras solúveis e insolúveis também, tem vários vídeos aí que vocês podem ver sobre isso. E principalmente sobre esse tipo de carboidrato, né, que é o fruto, nesse caso eu estou salientando os frutóligosacarídeos, mas tem outros como a inulina, que eu citei brevemente, que fazem parte da composição desses vegetais. Como consequência da digestão que as bactérias fazem, então as bactérias do nosso intestino fermentam, que é o nome que a gente dá para a digestão, né, que as bactérias fazem. Elas fermentam esses vegetais e produzem algumas substâncias importantes, dentre elas os ácidos graxos de cadeia curta, que são extremamente saudáveis para as nossas células intestinais. Eles diminuem o pH do nosso intestino e também protege contra as células transformadas, contra o câncer, né? Mas esse é um outro assunto, eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês. O meu assunto é obesidade, né? Então parece que também existe um efeito dessas bactérias saudáveis que esses vegetais vão alimentar no nosso intestino sobre o controle do nosso apetite. Então também tenho lá vídeos sobre isso. Eu vou tentar botar 2 vídeos aí para vocês no final, para quem quiser fazer uma revisão sobre esse assunto, olhar lá.
Então, lembre-se que a grelina é um hormônio que é produzido no nosso estômago e que ela aumenta a fome. E parece, então, que uma microbiota mais saudável, ela inibiria a grelina, ou seja, diminuiria a nossa fome. E também tem um efeito sobre dois outros hormônios, a grelina no estômago e esses outros dois no intestino, né? Principalmente o GLP-1, que faria com que a gente se sentisse saciado. Então, parece que uma microbiota saudável permite que o indivíduo tenha menos fome, né, se sinta mais satisfeito e por isso ele coma menos. Então, não é só, né, a gente sabe o volume de fibras, porque quando a gente come bastante salada, aumenta o volume do estômago e isso também diminui a grelina. Mas não, parece que não é só isso, parece que tem outros efeitos aí que ainda estão sendo estudados, principalmente no intestino, né, com relação a GLP-1. Então, a gente poderia favorecer então uma tranquilidade, né, uma saciedade e limitar aquela vontade de comer por ansiedade, comendo mais vegetais. Porque aí nós não estamos vendo aí doces, açúcares que estimulam esse comer ansioso, né? Comer com aquela pressa, comer muito, comer por muito prazer. É um outro mecanismo. Então, aumentar os vegetais da alimentação é muito importante. Por outro lado, parece que os probióticos, ou seja, quando a gente ingere algum alimento que foi tratado com essas bactérias, como o iogurte, que é o mais comum, também há uma melhora nessa resposta do nosso apetite. Ou seja, para que a gente tenha uma microbiota saudável, é preciso comer bastante vegetais e, eventualmente, eu posso lançar mão do uso de probióticos comerciais também para ajudar nesse processo, principalmente se eu tenho obstipação, por exemplo. Então, os dois são favoráveis para uma melhora do trânsito intestinal, prevenção contra o câncer. Tem uma série de outros mecanismos que um dia eu vou falar um pouco de cada um deles, mas hoje eu vou falar mais do apetite. Então, o foco principal nosso é que melhoraria, então, controlaria melhor por meio da atuação sobre esses hormônios, controlaria melhor o nosso apetite. Então, esse seria o papel dos probióticos e prebióticos, modulando a nossa fome e apetite, por modular hormônios que conferem para nós saciedade. Então, se a gente for pensar em um lanchinho intermediário que você vai fazer e que você queira controlar um pouco melhor o apetite, pode ser um iogurte com probiótico, pode ser um leite fermentado, pode ser esse fermentar, pode ser com a maior parte deles com lactobacilos, né, que são mais estudados, mas podem ser outros tipos de bactérias também. E também vegetais aumentados a gente costuma comer nas principais refeições, mas também é saudável que a gente consuma aí alimentos vegetais ao longo do dia, como lanchinhos também, que podem nos ajudar aí na dieta. Agora, a gente não adianta nada, como eu sempre falo, fazer tudo isso aqui e continuar comendo alimentos de alta densidade calórica, quantidade elevada de gordura, de açúcar, de cremes, de molhos, de sanduíches, de pizzas, etc. Então, é preciso ter o equilíbrio aí de sempre, todos os dias, fazer uma alimentação saudável. Que é como eu falei lá no início, gente, essas bactérias que a gente tem no nosso intestino, elas se estabelecem, né, esses grupos, lá na nossa primeira infância. Depois a gente consegue melhorar essas famílias de bactérias, né, a saúde do nosso intestino. Mas é transitório, tem que ser, se é transitório, dura pouco tempo, então tem que ser todos os dias uma alimentação saudável para ter o intestino saudável, para ter menos apetite e para ajudar na manutenção do peso. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, bom, aqui é só lembrando vocês, né, pedindo para que vocês compartilhem esse conteúdo, que vocês cliquem lá no like e também no sininho para se inscrever no canal para receber outras informações. Bom, eu quero terminar agradecendo a vocês por esse ano. O canal vem crescendo bastante. Não é um canal muito popular, assim, de milhares de seguidores, mas eu sei que são seguidores conscientes e que realmente são bastante preocupados com a sua saúde, e isso é o mais importante para mim. A ideia é sempre trazer para vocês nada de milagroso, mas algo que é viável de se fazer no dia a dia e que vai certamente contribuir para a saúde de vocês
de uma forma positiva, tá bom? Então, um bom final de ano para todos. E no ano que vem eu espero trazer novos assuntos interessantes. Se vocês tiverem algumas dicas, vocês podem perguntar sobre qualquer assunto na nutrição, que é a minha área de formação ao longo de, deixa eu ver quantos anos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Durante 14 anos eu me especializei nessa área, né? Ou seja, fiz a graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então é um assunto que eu adoro e que essa formação permite que eu consiga falar de qualquer assunto da nutrição com vocês. Então é só pedir, né, gente? Não sejam tímidos. Então, um bom final do ano e até a próxima gravação. Tchau, gente.